E nós vamos então com a primeira notícia. Ladrões invadiram uma fazenda e fizeram a família refém. Isso aconteceu aqui em Fortaleza de Minas. Repórter Diego Teloni vem na redação trazendo essas informações para a gente. Bom dia, Diego. Bom dia, Tomás. Bom dia para você que acompanha o Líder em Rede. Infelizmente, mais uma informação referente a assaltos na nossa região, principalmente envolvendo o produtor rural, o trabalhador rural. Nesse fato registrado, nesse início de final de semana prolongado para muitas pessoas, Tomás, foi na quarta-feira, na véspera do feriado de finados, no dia 1º de novembro. Segundo informações levantadas pela nossa equipe, um caseiro de 50 anos estava com a sua esposa em um sítio no município de Fortaleza de Minas por volta das 7 horas da noite, quando ele percebeu que o cachorro estava latindo demasiadamente. Ao verificar o que estaria acontecendo, ele foi rendido por 2 homens com uma arma de fogo e visualizou também a presença de outras pessoas na parte externa desta residência. Dentro da fazenda, esses indivíduos acabaram fazendo reféns, amarrando tanto o caseiro como também a sua esposa para que conseguissem subtrair ao todo um trator e também um veículo Fiat Uno, além de 2 roçadeiras e outros objetos, incluindo uma cartucheira. Vale ressaltar que essa vítima era o caseiro dessa propriedade rural. Após levar os materiais, esses indivíduos abandonaram na casa as 2 vítimas e o homem conseguiu se soltar. Na sequência, ele acabou soltando a sua esposa e procurando ajuda na casa do seu filho, que fica bem próximo ali, a alguns quilômetros do local. Vale ressaltar que durante a ação criminosa, esses bandidos, eles levaram um dos celulares das vítimas e o outro eles acabaram quebrando para tentar impedir com que essas vítimas conseguissem acionar a polícia militar e fazer o registro da ocorrência. A polícia, então, daqui do 43º Batalhão de Paraíso, que é responsável por Fortaleza de Minas, esteve no local e fez o registro da ocorrência. Vale ressaltar que dos objetos levados do local, apenas o Fiat Uno foi localizado até o presente momento, já que uma viatura da Polícia Militar de Passos acabou se deparando com esse veículo próximo ali da região da Julieira, lá em Passos. Então o Fiat Uno ele foi recuperado e os outros materiais, o trator, a cartucheira e também as 2 roçadeiras, continuam aí sendo alvo de busca da Polícia Militar. Esse fato foi registrado na véspera do feriado, mais um crime envolvendo o trabalhador rural, esse caso registrado lá em Fortaleza de Minas. Tomás. Diego, infelizmente, é o que a gente sempre fala aqui, as pessoas perderam a paz. Hoje ninguém tem mais sossego para ficar numa fazenda, num sítio, numa chácara. As pessoas estão com medo. Todo mundo que tem aquele desejo, ou tinha aquele desejo de ter um final de vida num lugar tranquilo, numa fazenda, num recanto mais tranquilo, no lugar, no campo, hoje mudaram os seus pensamentos, mudaram as ideias, porque não tem mais segurança. O medo toma conta das pessoas e, infelizmente, essa insegurança tem feito as pessoas saírem da zona rural para procurar as cidades, porque ninguém tem paz. Esse país, se não tiver uma lei mais rígida em relação a esse tipo de coisa, se a gente não rever a nossa estrutura de código penal, nós, infelizmente, vamos ficar refém desses bandidos, o que é lamentável, muito triste. Tomás, só para fazer um complemento, que a gente atribui à fonte, ontem eu estava em casa, eu vi uma reportagem no MG Record falando sobre a situação envolvendo a proposta de aumentar o Código Penal brasileiro a pena para furtos e roubos. Mas aí você não aumenta na proposta a receptação, que na minha visão é o pior crime, porque se tem quem rouba é porque tem quem compra. Então assim, é complicado realmente, Enquanto não tiver uma pena para receptação, a gente não vai ver a diminuição desses casos, Se o cara souber que ele comprar um objeto furtado, um objeto roubado, ele vai para a cadeia, ele vai continuar comprando por um preço mais barato. Então, infelizmente, essa cadeia do crime, ela vai continuar, Infelizmente, é o que a gente fala aqui, O receptador é pior do que o ladrão, porque ele sabe que o cara está fazendo mal para alguém, para levar para ele produtos que ele vai tentar passar no mercado por um outro preço. Ele ganha num preço barato, através de sacrifício de famílias, e revende no mercado negro. Portanto, ele tinha que ter uma pena muito mais pesada. Os dois têm que ser punidos.
Mas num país em que tudo acontece, não vou falar não, porque é complicado, né? Mas o exemplo vem de cima, né? Infelizmente, se a gente não tiver, nós eleitores, se não tivermos atentos aos candidatos, você sabe por que isso acontece? Porque quem vota as leis tem ligação com o tráfico, tem ligação com as gangues, com as facções criminosas que pagam para eleger essas pessoas, para facilitar a vida deles lá em cima daqueles que fazem a lei. A partir do momento que aqueles que fazem a lei fizerem a lei prevalecer, isso vai mudar. Mas infelizmente eles são bancados, são pagos suas campanhas por esses vagabundos. E aí, o que acontece? O Brasil fica nas mercês, fica à mercê, fica nas mãos dessas pessoas. Por isso, se nós não aprendemos a votar, infelizmente, nós não vamos sair do lugar. Olha aqui, uma outra cena lamentável. Um idoso estava no seu carro e recebeu aquele chamado "a casa caiu", né? Você perdeu, de um bandido que queria roubar o seu veículo. O idoso entrou em luta corporal, perdeu o carro também. Diego traz mais informações. Isso aconteceu também na nossa região. Diego. Isso mesmo, Tomás. Outra ocorrência atendida pelo 43º Batalhão aqui de Paraíso, isso porque um idoso de 70 anos, na data de ontem, mais precisamente às 10 horas e 12 minutos, lá em Arceburgo, ele estava parando o seu veículo na sua residência, parou o carro, né, deixou o carro ali ligado para sair do carro e abrir o portão, o que é padrão, né, você deixa a chave na ignição, o carro talvez até ligado. Quando um vagabundo chegou perto desse idoso, estava de balaclava, simulando estar armado, rendeu o idoso e tentou levar um veículo HB20 ano 2022, pelas informações que nós temos. Esse idoso não aceitou, né, que o criminoso tentasse assaltar ele na porta da sua residência e acabou entrando em luta corporal. Os dois vieram às vias de fato ali na rua pública, só que pela diferença de idade, possivelmente o idoso não conseguiu evitar esse assalto. Fato é que esse indivíduo ele acabou fugindo do local, tomando sentido ali a MG 449 em sentido a Mococa. A informação que nós temos é que, assim como no caso de Fortaleza de Minas, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil estão fazendo rastreamentos para tentar identificar quem seriam esses autores desses crimes. Vale ressaltar também que, infelizmente, na noite de ontem, nós tivemos também ação de criminosos envolvendo roubo de veículos no município de Guaxupé, ou seja, 3 ações criminosas em praticamente 24 horas envolvendo roubo de veículos. Nesse caso de Guaxupé, a Polícia Militar conseguiu recuperar já o veículo que foi levado. Mas chama a atenção como a bandidagem está solta, principalmente nesse feriado. Esses fatos registrados entre a noite de quarta-feira, véspera de feriado, e a noite de ontem, num período de 24 horas, Tomás. É muito triste, né? As pessoas falam assim, não reage. Claro que é o correto, não reagir. Perde o carro, melhor do que perder a vida. Mas imagina uma pessoa que luta para ter seu veículo, está chegando em casa, às vezes cansado, aposentado, já ganha mal, dá o que fazer para manter a sua vida, com o custo de vida que é altíssimo. De repente, um vagabundo quer levar o seu carro de graça, levar o seu carro que você lutou para ter. Pô, na hora o cara fica louco. Tudo bem que está errado, não tem que reagir, mas não é fácil você vê um bem que você lutou para ter e ir para as mãos de um vagabundo que vai repassar para um receptador ou vai desmanchar. E aí? É difícil, né, gente? É difícil. O idoso, graças a Deus, deu sorte que não teve a sua vida perdida, que poderia ter acontecido. Mas... aparentemente, né, Tomás, esse indivíduo que tentou roubar o idoso, que roubou, na verdade, o idoso, ele estaria com uma arma falsa, né? Mas é aquilo, vai pagar o preço para ver? É verdade. Ninguém quer compensa. Lógico que no calor da emoção, é um bem seu que está indo embora. Mas e se o cara tivesse armado ali? E se a arma fosse verdadeira mesmo? Porque é o que tudo indica, a arma não era verdadeira. Se o indivíduo não desferiu o tiro, a arma não era verdadeira. Mas chama a atenção, né, essa criminalidade aí nas cidades pequenas. A gente está falando de Fortaleza de Minas, zona rural. A gente está falando de Arceburgo, cidade pequena, né, menos de 10 mil habitantes cada uma das duas. Ou seja, realmente parece que a bandidagem está migrando para essas pequenas cidades
e está agindo nesses pequenos povoados aqui da nossa região. Mais informações às 18 horas no Líder Notícias. Antigamente todo mundo queria ir para o interior, né, para viver uma vida calma, né, sair dos grandes centros. Agora, os grandes centros estão tentando melhorar a segurança e a cidade do interior está sofrendo, às vezes com falta de policiamento, às vezes com a falta de segurança. E aquela cidadezinha até então pacata, que você dormia até com porta aberta, janela aberta, agora você tem que colocar grade e tem que correr o risco contra os bandidos que estão invadindo zona rural e as pequenas cidades. É a cara do nosso país.